Bem-vindos a mais uma aula da Escola Uraniana. Hoje vamos falar de um tema muito importante. 11 de setembro. O maior atentado que a raça humana já sofreu, feita pelos seres negativos. A maior oferenda que já foi dada aos seres negativos. Vamos falar um pouquinho disso numa publicação que eu fiz no blog dos uranianos, na data de 11 de setembro de 2012, tá? Então essa é uma mensagem que foi enviada pelo comando. O comando uraniano fala sobre 11 de setembro, 11 anos depois. Começa assim: a vida depois de 11 de setembro de 2001. Passaram-se 11 anos no tempo da Terra, que é muito diferente do tempo no espaço. Dos atentados ocorridos em solo americano, onde os responsáveis são os irmãos do Norte, que encobriram os fatos, e os irmãos do Oriente, que colaboraram com o fato. Quando isso aconteceu, nós sabíamos que os negativos haviam colocado seus planos em jogo, e isso estava planejado desde a década de 60, quando ainda não existiam as torres no mundo humano, mas existiam no campo não material. E isso faz com que tudo o que aconteça aqui, aconteça lá antes. A Torre Norte foi concluída em dezembro de 1972 e a Torre Sul finalizada em abril de 1973. E eles explicam um pouco por que isso aconteceu, segundo a visão uraniana, antes, planejada muito antes. Entendam que existe uma Nova York no tempo futuro, cheia de arranha-céus, como vocês dizem, e pronta para sofrer qualquer tipo de atentado que seja necessário pelos governadores do mundo oculto. O mundo oculto não é apenas uma determinação fantasiosa. Se existe um mundo terrestre oculto, seus governadores são ocultos também. E isso determinaria uma certa ideia do que os seres que trafegam na 3D.1, Terra dos Lagartos, possam fazer com os seres que trafegam na 3D, Terra dos Humanos. O que quero dizer é que avançam as pesquisas sobre as dimensões do tempo, mas não se pode conceber que exista uma outra Nova York em outra dimensão não palpável, onde testes são feitos para que se aplique em sua realidade material, que é aqui na nossa Terra? Não mesmo? Imaginem que as torres gêmeas foram derrubadas na 3D.1 e todos os retoques dessa operação foram levados a sério desde o início, quando os testes foram feitos e desfeitos até que o plano fosse apresentado aos humanos por um dos representantes dos negativos. Ele veio para cá, trajando calça social e uma bela gravata. Esse ser aparentava 30 anos e tinha fama de ser genial. Tão genial que foi descoberto pelas seitas plantadas em faculdades americanas que buscam garotos geniais para trabalhar para os negativos aqui na matéria, né? Então você sabe que muitas crianças, muito jovens, eles são pegos nas faculdades americanas para fazer algum tipo de trabalho oculto ou entrar em algum tipo de serviço oculto nos Estados Unidos, né? E eles continuam aqui. O que quero que entendam é que quando um ser negativo se aproxima de um ser humano com tendências negativas, a ponte está feita. E a conexão vigora a partir de então. É o famoso entrelaçamento, né? No caso desse jovem que em meados dos anos 70 começou a produzir a ideia desse ataque, tudo se configurou rapidamente, porque a ideia do ataque, como disse há pouco, foi criada pelos negativos para que os humanos negativos a executassem. E para quê? Para que milhares de seres ingênuos que acreditam na fama e no poder, que acreditam nas instituições e nos governos, pudessem ser oferecidos como forma de oferenda
àqueles que comandam o plano 3D da Terra. Se pensar assim um absurdo, vejamos o que poderia ser considerado normal. Você consideraria normal que milhares de pessoas morressem em Nova York, uma das cidades mais ricas, poderosas, patrulhadas e viajadas da Terra, e dentro da nação mais hostil e bélica da humanidade terrena? Você entende como normal que a sede do capitalismo mundial e dona das maiores riquezas bélicas da Terra fosse atacada em seu quartel-general por um avião de passageiros guiados por pilotos não profissionais? Tudo que vem depois dessas duas afirmações, e as informações estão correndo soltas no sistema de informações da Terra que eu utilizo agora para expor meus pensamentos, comprovam que o ataque foi uma simulação materializada do que foi proposto pelos negativos há mais de 25 anos atrás na contagem terrestre. O que tento explicar para os que residem em solo terrestre é que parem de acreditar no que a TV mostra, porque muitas cenas estão alteradas. A pixelização, como vocês chamam, alterou o padrão de manipulação de imagens, e isso contribuiu para deixá-los mais confusos. O que quero dizer é que a vida materializada é cada vez mais pixelizada e produzida em outra dimensão paralela à de vocês. O que os condenam ao materialismo constante e que, em tese, não podem ser alterados pelos desígnios humanos. Tudo o que fazem refletem nessa dimensão paralela como um espelho, onde os fatos podem ser mudados. E no caso, para pior, porque essa dimensão paralela é a 3D.1, cópia fiel do planeta Terra que funciona como um espelho ao avesso. Explicando melhor, tudo o que acontece na Terra material acontece antes na Terra não material da 3D.1. Os planos são feitos lá e transmitidos para cá, para os negativos que estão aqui. Os despertos podem sentir isso, e os que dormem não, porque isso não faz sentido em suas mentes condicionadas a acreditar apenas no material e no materialismo, né? Essa não é uma teoria uraniana. Saibam que os negativos sabem como tecer planos para o futuro na dimensão paralela a esta, e por isso é necessário que vocês despertem desse sonho material da terceira dimensão. Esta é a única forma de sair do controle deles e ver a verdade. Encarem a vida aqui como um reflexo do que acontece lá. Mas não é um reflexo natural, e sim um reflexo manipulado e materializado. Eles podem produzir toda e qualquer catástrofe para esta dimensão, plantar toda e qualquer notícia que se transforme em uma verdade absoluta materialmente falando, e se divertirem do lado de lá dizendo: idiotas, como eles sempre nos chamam, né? Tolos e idiotas. Eu não vou provar nada agora e quero apenas que os despertos sintam isso como uma verdade, não como uma prova irrefutável de materialidade dos fatos. Esse artigo não tem esse objetivo. A questão é que 11 de setembro foi tragicamente planejado na dimensão paralela a esta, em que vocês se encontram e nada mais. Aí uma pergunta que não podia faltar, né? Por que o todo permite que tais fatos aconteçam, né? Alguém pode estar perguntando isso e eu respondo com a autoridade de quem participa de todo o trabalho uraniano em Terra até então. A tragédia gravada nas mentes de vocês os levará a tecer novos trabalhos de esclarecimento em um momento onde a humanidade precisa e vai despertar, queiram os negativos ou não. Então, está meio que respondido, né? Por que permite? Para que nós, aqui nessa dimensão, a gente tenha a curiosidade de ir buscar novas explicações e soluções para aquilo que a gente não entende.
A mensagem continua. A 3D.1 trabalha para que vocês durmam. As nações extraterrestres trabalham para que vocês acordem. E a TV é a forma de controlar os padrões do que realmente acreditam. Por isso, passamos a vocês a necessidade de saírem da frente da TV para irem para a frente de suas próprias vidas reais, e não mais as imaginárias. Lembre-se de 11 de setembro e vejam o quanto eles podem fazer vocês acreditarem em morte e destruição, quando eles sabem muito bem que nada disso existe. Quer dizer, é a impressão do medo, né? Olha o que pode acontecer com você. Assistam os programas que muitos positivos fizeram de 11 de setembro para pelo menos chegarem perto da verdade. A hora chegou, meus amigos. Acordem e vejam a verdade. Sintam que o sono foi acolhedor e não amedrontador. Sintam que a natureza está ao lado de vocês. Sintam que vocês não podem mais serem iludidos por uma facção reptiliana de aspectos horrendos que comanda todo o mal da Terra, espelhando o mal que existe em seu mundo lá na 3D.1. Porque não é lá, é aqui, é colado a nós. O comando uraniano presta sua homenagem aos que perderam seus corpos físicos nesse acidente e alerta para que prestem atenção na realidade que os cerca, porque de certa forma ela não está sendo feita por vocês. Comando uraniano em trabalho na Terra. A partir disso, pessoal, a gente começa a desconfiar de tudo, e esse foi um artigo feito lá em 2012, 11 anos depois do que aconteceu esse evento extremamente negativo contra a raça humana. Por que eu estou falando disso agora também? Porque como a mensagem explica, né? O todo permite para quê? Para que vocês comecem a buscar a verdade, senão vocês ficam dormindo aí. E existe agora uma teoria, que é da família dos caras que inventaram o Learjet, e um deles, um senhor de 65 anos, afirma categoricamente que era impossível um Boeing fazer o movimento que ele fez, na velocidade que ele estava e na altura que ele estava, e pior, não tem um pedaço de avião encontrado nos destroços do 11 de setembro. Tá? E não tem avião nenhum encontrado em nenhum dos outros atentados que aconteceram no mesmo momento. Então, ele aposta na técnica que é muito avançada, já todos nós sabemos, da holografia, e que na hora que essa holografia foi montada e projetada, os caras apertaram o botão e detonaram as duas torres. Tá? Um espetáculo filmado pelas maiores redes americanas, um espetáculo muito perfeito e que foi inacreditável ver. Quem viu ao vivo viu, eu vi ao vivo pela TV, e parecia que eu estava vendo um filme e não algo real, não é? Juntando as duas coisas, essa mensagem diz a origem, onde começam essas coisas. Por isso que são testados antes, né? Numa dimensão paralela. Então nós temos dois aspectos, né? O desenho animado dos Simpsons, que sempre antecipa coisas que vão acontecer, e aquele baralho famoso de cartas de coisas que vão acontecer. A única forma de explicar essas duas vertentes são pessoas que estão naquela dimensão e nessa, sabedoras do que está acontecendo naquela dimensão que é colada a nossa e nessa ao mesmo tempo, tá? Por mais louco que isso pareça.
Há muitos anos eu faço parte de um site de engenheiros e arquitetos que se uniram após o 11 de setembro. E se uniram por quê? Para provar que as torres foram implodidas. Então esse pessoal todo se reuniu e eles ficam mandando mês a mês informativos sobre esse assunto. E pelo que eu pude ver, opinião unânime de grandes engenheiros, de grandes arquitetos, dizendo que as duas torres foram implodidas. Então, quando você junta esse fato com a nova informação desse especialista em aeronáutica, percebemos que algo de estranho existe no reino americano. Ficam essas informações, uma aula uraniana diferente, baseada no site dos uranianos, né? O primeiro blog do mundo a falar sobre essa raça, e não só a falar, mas a vivenciar o dia a dia. É uma pena que muitas pessoas, na época que eu lancei, deram de ombro, acharam que, sabe como é que é, né? Deram de ombro, falaram, esse cara está inventando um negócio e tal. Então eu faço questão de trazer esses fatos de volta à tona, porque foi uma época que eu interagia demais com esse blog, muito mais do que com o YouTube e outras ferramentas, e agora eu estou resgatando essas informações e trazendo para essa grande mídia que é o YouTube, que se tornou o YouTube, para que você conheça mais sobre o meu trabalho, sobre o trabalho dos uranianos e sobre a preocupação dos uranianos em nos avisar sobre coisas que estão acontecendo em nosso planeta. Tá bom? Obrigado por estar aqui mais uma vez prestigiando a escola uraniana.